respeito da origem dos árabes, dos ismaelitas. E que os irmãos entendam, né? A gente, muitas vezes, nós generalizamos muitas coisas. Quando nós falamos fariseus, achamos que todos os fariseus são ruins. Não. Eles eram, né, eram zelosos pela lei do Senhor, né? O que Jesus ele apontava era a hipocrisia dos fariseus. E muitas vezes nós generalizamos, fariseus, né? Outra coisa também, quando nós falamos, há muitas outras coisas, né? Judeus como se todos os judeus, eles não confessassem ao Senhor. Não, existem judeus que são messiânicos, confessam ao Senhor Jesus como Salvador, né? Uma parte mínima, mas tem. A mesma coisa são com relação aos árabes. Quando se fala de árabes, né, aí taxamos como que todo árabe ele fosse muçulmano. Não, não todo árabe é muçulmano. Existem árabes que são cristãos, ou árabes que confessam outras religiões, entende? Né? A questão é essa generalização. Inclusive, até mesmo a fé muçulmana, ela começou, eu não tenho por datas, eu não lembro assim, mas se eu não me engano foi no século VII, mais ou menos 600 anos depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A fé muçulmana, 600 anos, século VII. Posso estar enganado, mas está nessa faixa, nesse período mais ou menos, né, a fé muçulmana. Quer dizer, e os árabes, eles, né, deram origem há muitos e muitos anos, até mesmo antes do Senhor, né, no nascimento de Ismael. Amém? E aqui nós vamos conhecer um pouco e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa passagem. Gênesis 16, versículo 1, diz assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma a minha serva, talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, diante da Tua palavra que estamos, humildemente pedimos a Ti que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, meu Deus, como uma ferramenta simples, porém de bom uso nas mãos Tuas, Pai, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos de conhecimento e entendimento da Tua palavra, Pai, pois ela é preciosa, necessária para a nossa caminhada e nossa vida. Fala conosco, Senhor, e tudo aquilo que vem impedir a semeadura da palavra de Deus está repreendido, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Vamos lá. Acho que todos nós, uma boa parte de nós, ou grande parte, sabe a respeito de Abrão, Sarai. Abrão, ele foi chamado para ser o patriarca de uma grande nação. Abrão foi chamado para ser o pai da fé. Um dia o Senhor o chamou e falou para Abrão que ele deixasse a sua parentela, saísse da sua terra e fosse para uma terra a qual ele mostraria. E Abraão obedeceu à voz do Senhor com a sua esposa Sarai, depois que os nomes foram trocados para Abraão e Sara, obedecendo ao Senhor, e o Senhor tinha uma promessa, que Abraão seria pai de nações, ou de multidões, né? E Sarai haveria de ficar, né, gestante, grávida, geraria esse filho da promessa, Havia uma promessa sobre eles, havia uma promessa sobre aquele casal, deles, a partir deles, e Sarai gerar um filho. Portanto, nós lemos aqui que ela, né, a mulher, chegou, né, a mulher de Abrão, 16:1, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar.
Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma a minha serva, tome a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Então, eles tinham uma promessa de Deus. Deus havia prometido que eles teriam um filho. Portanto, irmãos, aqui mostra que eles não tiveram paciência. Eles não esperaram essa bênção do Senhor ou o cumprimento dessa palavra do Senhor. E Sarai, ela sugestiona a Abraão, que tivesse relações com a sua serva, e assim eles possivelmente pudessem ter, ela ficaria grávida e pudessem ter um filho, ao qual eles desejavam. O primeiro ponto aqui, eles não esperaram a promessa de Deus. E muitas vezes nós não esperamos a promessa de Deus. Achamos que é muito tempo, estamos sujeitos a isso, essa ansiedade nossa. A gente sabe, na maioria das vezes, a gente está influenciado por um mundo que quer tudo na hora, ou quer tudo para amanhã, não é verdade? Muitas vezes, quem gosta, por exemplo, se tiver que fazer em casa uma comida e, de repente, sair da igreja, passar pelo McDonald's, o que você opta? Eu acredito que você não vai ter paciência para, sabe, muitas vezes, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, é fazer isso, não descongelei nada, assim por diante. Aí o que vai acontecer? McDonald's, que você chega e se demora um minuto sequer, além do que você, você ainda reclama que está demorado, não é verdade? Antes do culto, eu estava conversando com os irmãos, e tem uns irmãos aqui que eles cuidam de plantas, ou melhor, cuidam de plantas não, tem plantas frutíferas na varanda do apartamento deles. E eu falei, meu Deus, eu não tenho paciência para isso. Eu estava falando. Mas a paciência não é cuidar de planta, mas a paciência, que eu falo é de esperar. Eu até comentei, lá em casa, eu gosto de caqui. Tem uma semente de caqui que eu botei para secar, para plantar. Mas, imagina só, eu plantar esse negócio, germinar, daqui a quanto tempo eu vou colher um fruto desse caqui? Aí falou, não, pastor, você compra a semente, já está germinada, enxertada. Então, um pé desse tamanho assim já começa a ter fruto. Você tem esse tempo todo, anos de espera. Eu falei, porque a gente não está acostumado a esperar. E muitas vezes, infelizmente, não esperamos, não aguardamos o quê? Aquilo ao qual Deus falou a nós. Aquilo ao qual tem como promessa de Deus para as nossas vidas. E achamos que está demorando muito. E buscamos, muitas vezes, nisso, chegar e, não vou dizer burlar, mas fazer com que essa promessa, fazer com que isso aconteça de forma mais rápida. E aquilo foi o que aconteceu com esse casal. Aconteceu com Sarai e aconteceu com Abraão. Eles não esperaram. E aí ela sugestiona que Abraão se deitasse com Sarai e pudesse ter um filho. E por incrível que pareça, olhando para isso, muitas vezes nós pensamos assim, nossa, essa mulher está louca de chegar e permitir com que o marido se deite com outra mulher. Essa mulher é pervertida. Mas você sabe que isso era uma lei semita? Era uma lei semita. Uma lei semita, que vem assim, da geração de Sem, do povo de Deus. E o que era essa lei? Dizia. Uma das coisas também, um outro exemplo disso aí. Se uma mulher, um casal, estão casados, eles não têm filho, de repente o homem morre. A lei dizia o quê? Que o irmão deste homem deveria casar com essa mulher. E o primeiro filho que esse novo casamento tivesse, esse filho não seria do irmão vivo, mas seria o filho do irmão que morreu. E uma outra coisa aqui também, era pautado numa lei semita, de que o filho, se a mulher fosse estéril, era o caso,
E ela poderia dar a sua serva para o seu marido, e o filho dessa serva, diante dessa lei semita, seria o seu filho. Então, vamos dizer assim, não deu na louca dela. Ela, de certa forma, está indo num parâmetro legal, né? Na lei ao qual eles tinham. Ok, irmãos? Entendem? Mas isso, irmãos, não justifica o não esperar em Deus. Isso não justifica, né, quebrar ou não confiar naquilo ao qual Deus prometeu. Entende? Nada está acima de Deus, nada está acima da palavra de Deus, nada e ninguém. Amém? Não justifica. Ok, irmãos? Abraão e Sarai estavam sob promessa de Deus quanto a terem um filho deles, né, gerado deles. Portanto, o não esperar, não confiar, não acreditar, independente do tempo, os fizeram tomar uma atitude que não vinha da ordem do Senhor, uma atitude que não vinha da promessa de Deus. Levaram e assim fizeram, a terem um filho gerado por sua serva egípcia Agar. 3. Vamos ler o 2 aqui. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma a minha serva, talvez por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E aqui mostra, talvez por intermédio dela, para você ver que é uma coisa totalmente fora da direção de Deus. Existe dúvida. Talvez, é arriscar. Havia uma promessa sobre eles. 3. Assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. 4. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. E uma coisa que eu pergunto, será que ela queria estar naquela situação? De ser, entre aspas, vamos olhar com essa ótica, de ser obrigada a deitar com esse senhor. Ela tinha que cumprir aquilo que sua senhora, né, Sarai, propôs ou determinou para a vida dela. E essa decisão, né, como falei, submetida a uma lei semita, não foi libertinagem, porém não justifica a falta da esperança em Deus, da confiança em Deus. Só que essa falta de confiança em Deus, a falta de não esperar em Deus, a falta de questionar a Deus, né, o questionar a Deus, o não confiar em Deus, o não acreditar na palavra de Deus, o não esperar em Deus, irmãos, isso é uma ação pecaminosa. Você está duvidando do Senhor. Você está desacreditando do Senhor. E todo pecado tem consequências. O pecado aqui não foi o ato em si, porque estavam diante de uma lei. Ok? O pecado aqui é o não confiar, não esperar o cumprimento da promessa de Deus. Ok? Todo pecado tem consequências, né? O primeiro pecado aqui é a insubmissão à palavra, insubmissão à promessa de Deus, é o que nós estamos comentando aqui. Quando nós não esperamos em Deus,
Quando nós, de repente, até mesmo diante de certas leis, queremos tomar atitude para que aquilo ao qual Deus prometeu, aquilo ao qual Deus tem para a nossa vida, a gente quer antecipar, a gente quer colocar o carro na frente dos bois, irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. E principalmente a gente tem que tomar cuidado, né, nesse mundo, nessa sociedade, eu vou usar esse termo, né, que é muito usado, uma sociedade líquida, uma sociedade que se molda a todo tipo de parâmetro, todo tipo de caráter desse mundo, desse sistema mundano. Eu encorajo a você a não fazer parte dessa sociedade líquida, aonde o que era certo se torna errado, e o que era errado se torna certo. O que, se eu acho que sou, então eu sou. Se de repente alguém se acha, né, não, eu não sou, a pessoa chegar, infelizmente, uma mente corrupta pelo pecado, né, corrompida pelo pecado, fala assim, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Essa sociedade líquida vai falar o quê? É isso mesmo. Outras coisas mais. Valores ou princípios que estão na palavra de Deus, que hoje, né, muitas vezes as pessoas acham como uma acusação, como um peso, mas são princípios, porque esse sistema do mundo vai contra a palavra de Deus, esse sistema, ele vai contra o Senhor Jesus Cristo, e nós temos que ficarmos alertas quanto a isso, e muitas vezes nós somos influenciados, foi o exemplo que eu dei, no fast food, a nossa impaciência, de esperar alguma coisa, de aguardar o tempo certo, né? Eu fiz um comentário de uma planta, né, que planta, você vai plantar a semente do caqui, não sei quanto tempo vai, eu não sei, nunca trabalhei, eu não conheço agricultura, né? Quanto tempo vai, eu plantando uma sementinha, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai gerar frutos, não sei quantos anos vai demorar isso, não sei se são anos, são meses, não sei, mas eu não tenho paciência para isso, a humanidade também não tem paciência para isso. O que a humanidade faz, né? Fez enxerto, foi o exemplo que os irmãos deram, um enxerto, uma planta desse tamanhozinho, não sei em quanto tempo que foi colocada essa muda, né? Foi preparado, já está dando fruto. É a impaciência, é o querer as coisas para ontem, não é verdade? É aquela coisa, né, que existe, né, muitas vezes, né, sabe, no nosso vocabulário. Como é que você está? Estou na correria. Estou na correria. Está tudo... Não é verdade? Estou na correria. Estou na correria. Estou na correria. Por quê? Porque nos enfadamos de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Não é? Que a gente não quer mais esperar. A gente dirige, a gente assiste alguma coisa no coisa, né? De repente está no iPhone ou num carro ali, né? Dá uma bisoiada lá, ou está ouvindo aquilo, dirigindo, né? Ah, pastor, eu coloco pregação para ouvir, ó, legal, hein? Mas eu vou dizer uma coisa, 5% você absorve, porque você não está dando total atenção àquilo, porque nós não temos tempo para aquilo. A gente está lá, ó, dirigindo, e aí está ouvindo a pregação, para não dizer que está dirigindo olhando, né? Ok? Estou ouvindo, daqui a pouco, chega uma mensagem, é tentado a olhar, está entendendo? Coisas e coisas, para no McDonald's, pega o McDonald's, aí pronto, olha só, está comendo dentro do carro, né? Está dirigindo o carro, está assistindo ou ouvindo uma pregação ou outra coisa qualquer, né? E muitas vezes tentado a responder mensagens que vão chegando. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Como não tem tempo? Como não tem tempo? É porque a gente absorveu esse mal de tudo para ontem. Está corrido, está na correria. Não é? A gente tem esse mau hábito de falar isso. Está cansado, mas não fez nada. Por quê? A mente está explodindo de tanta coisa que busca fazer. Ou muitas vezes você para um belo dia,
aí você não sabe nem o que faz, porque é tanta coisa que está aqui, ó, para fazer, e você quer fazer tudo ao mesmo tempo, aí acontece o quê? Você não faz nada. Aí vem a medicina, vem a psicologia, né, a psiquiatria, e aí coloca as folhas de figueira sobre as nossas vidas, né? Porque ao invés da gente buscar organizar a nossa vida, a gente dá frear a nossa vida, fazer uma coisa de cada vez. Não, a gente não consegue fazer nada porque está tão atarefado aqui, a gente para, eu, por exemplo, né, que eu falei para minha mulher esses dias, sabe de uma coisa? Eu tenho, né, como é aquele negócio? TDAH. Quase 50 anos de vida, agora eu tenho TDAH. Porque eu me deparo com tanta coisa para fazer, e de repente não faço nada, né? Folha de figueira. Nossos pais, nossos avós, assim, os antecedentes nossos não fizeram, não era assim desse jeito. E viveu muito bem, não é verdade? Mas a gente, não, porque a gente não sabe esperar. Esse casal, ele não soube esperar. Eles colocaram, como o ditado diz, né, colocaram o carro na frente dos bois. E a nossa insubmissão à palavra de Deus, a nossa insubmissão à promessa de Deus, isso é pecado. Esse não esperar, esse não aguardar. Ah, mas fulano, fulana, Beltrano, Beltrana, olha, você é você. Você não é João, nem você é Maria, entendem? Você não é o pastor Robson, você não é o irmão Newton. Você é você. Amém? Faz tempo que eu não falo isso, mas falo para você. Eu me chamo, pode falar aí. Eu sou, fala seu nome. Não queira viver o outro, não queira viver a vida do outro, sabem? Nós somos tentados a isso. E esquecemos de viver a nossa vida. Aí nos comparamos, né, com aquela vida que está vivendo promessas de Deus, ou está esperando promessas de Deus, e queremos aquilo para nós, e não esperamos e não entendemos o que Deus quer falar conosco. O Samuel, quando criança, ele foi chamado por Deus, não foi? Quando ele estava lá com Eli, Deus chega e chama ele, Samuel. Aí Samuel, ouvindo aquilo, né, o nome dele, ele vai até o sacerdote Eli, né, e fala, está me chamando, Senhor? Aí ele falou, não estou chamando não, estou dormindo, você está ouvindo coisas. Ele volta a dormir, Deus fala novamente, Samuel. Aí Samuel acorda novamente, vai lá até Eli, não, aí ele volta, na terceira vez, Samuel vai até Eli e fala assim, já entendi. Estou entendendo. Quando você ouvir novamente essa voz, você vai falar bem assim, fala, Senhor, que teu servo ouve, porque isso é Deus falando contigo. Ok? E o que Samuel, quando ouviu a voz do Senhor, ele repetiu, ele falou isso, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele se disponibilizou a ouvir a Deus, ele se disponibilizou a estar na presença de Deus, e aí Deus falou o que ele tinha para falar para Samuel. Enquanto, irmãos, nós estivermos, né, olhando, sabe, nesse mundo de corre-corre, não esperando a nada, não buscando ficar na presença de Deus, Deus vai estar chamando a gente. Só que a gente não dá atenção, aí Deus não vai falar com a gente. Porque a gente está muito ocupado. Porque a gente está muito voltado, né, às grandes coisas que nós queremos hoje. Mas Deus está falando, fulano. Aí corre para um lado, corre para o outro, vai para um lado, né? Corre outros recursos, para pessoas assim por diante.
Enquanto a gente não falar, Senhor, estou aqui, disponível totalmente para o Senhor, fala comigo. Aí Deus vai falar contigo. Aí Deus vai realmente, por quê? Porque temos que entender que nós somos a criatura e Ele é o Criador. Nós somos totalmente submissos a Ele, submissos à palavra dEle, submissos à promessa dEle. E toda insubmissão a isso é pecado. Ok, irmãos? Todo pecado tem a sua consequência. 2, a outra coisa que eu falo aqui. Agar foi introduzida na história depois da mentira de Abrão aos egípcios. Todo pecado tem uma consequência. Quando Agar entrou na história, né, de Abrão e Sarai? Quando Abrão passou pela terra do egípcia, e sabendo que o rei, o faraó, ele, gostando de uma mulher, achando uma mulher bonita, né, e de repente, sabendo que essa mulher era casada, ele mandava matar o marido para essa mulher ser dele. Então, Abraão fala assim, é o seguinte, nós estamos chegando, né, nessa terra, esse rei, esse faraó tem essa fama, então, quando perguntarem quem é você, você vai falar que você é a minha irmã. Mas, pastor, é uma meia-verdade. Vou falar uma coisa para os irmãos, não existe meia-verdade. Né? Não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é verdade. Ou é mentira ou é mentira. Porque, primeiro, sim, eles eram meus irmãos? Eram. Mas eram casados. Não é uma verdade completa. E uma outra coisa. Onde está a confiança em Deus? Aonde está a confiança, aí eu volto, na promessa de Deus, que ele seria pai de nações. Quando Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Aonde está isso? Vamos dizer assim, a falta de confiança e acreditar na promessa de Deus. Sim, pecado. Aí nós pegamos aí essa meia-verdade, essa mentira, colocamos essa desconfiança, e o que aconteceu? Depois que, né, Sarai é levada para o palácio, né, do rei, do faraó, acontecem várias coisas, começa a acontecer várias coisas ruins, né, com o reino do Egito, com o faraó, e aí que eles revelam que ela era irmã. E aí o faraó expulsa eles, né, de certa forma, manda eles embora e dá tesouros para eles, para Abraão, entendeu? E uma das coisas ao qual eles recebem é essa serva, ao qual está escrito na palavra que essa serva era egípcia. Vamos colocar assim, um fruto de um erro, o fruto de um pecado, a falta de confiança a Deus e a mentira. A mentira. Todo pecado, irmãos, tem consequências. A gente tem que lembrar disso. Depois que o pecado é consumado, a temporal satisfação acaba revelando dores, acusações, desânimos e etc. O que aconteceu aqui? Depois que houve essa desobediência da palavra de Deus, essa desobediência em não esperar, né, a promessa e a vontade do Senhor, o que aconteceu aqui, ó, no versículo 4 diz assim, este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Quem implantou isso? Foi a própria Sarai. E o pecado qual foi? Não esperar a promessa de Deus. Depois que o pecado foi consumado, depois que o pecado assim foi realizado, depois que passou aquela temporária satisfação, que o pecado ele traz essa temporária satisfação, é uma satisfação momentânea, aí vem o quê? Há um crente, a gente está falando de um casal crente, um casal que era de Deus,
vem o quê? A acusação, vem o peso, vem o sofrimento, né? Vem o desânimo, em tudo isso aí, irmãos. O pecado traz isso. São as consequências do pecado. Eu quero lembrar, hein? Sara ainda tentou burlar isso conforme uma lei semita. Entendeu? Amenizar, né? Muitas vezes as pessoas amenizam, né? Querem colocar, sabe, panos quentes, né? Sobre determinadas coisas. Ah, não, mas por que isso? Não. Ele tem que tomar muito cuidado. E existem consequências. Consequências, né? Não somente nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Em João 5, versículo 14, João 5, versículo 14, vamos ler ali, João 5, versículo 14, eu quero que os irmãos abram para conferir junto comigo, que a palavra ela tem que ser conferida, porque senão eu posso falar e você de repente fala assim, mas será que está? E você vai engolindo, sendo que não está escrito. Todo pecado tem consequências. João 5, versículo 14. Eu acho que estou errado. Está aqui. João 5, né, ele fala a respeito, a partir do versículo 1, fala a respeito de um homem que ficou coxo, ficou paralítico, e aqui fala que por 38 anos, é isso? Existe em Jerusalém, aqui, vamos pôr aqui, ó. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, né, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo há 38 anos. Esse homem ele não nasceu assim, porque se tivesse nascido assim, né, a palavra falaria, mas há 38 anos ele tinha uma enfermidade. Há 38 anos esse homem era paralítico. Há 38 anos ele estava na beira daquele tanque, esperando alguém para levá-lo até as águas, porque ele não conseguia ir sozinho às águas, passava um na frente. E aí aconteceu a graça do Senhor Jesus, como nós estamos lendo aqui, aparecer ali. Aparecer ali e falar para ele, quer ser curado? E o Jesus, ele cura aquele homem. Amém? Ele volta a andar, não precisou ele entrar no tanque. Ele volta a andar, ele foi agraciado com essa bênção. Aí passou um tempo, ele se mostrou aos sacerdotes, e começaram a condenar aquilo lá. Quem foi que fez isso contigo? Porque era sábado não podia curar ninguém, e assim por diante. Hipocrisia. E aí, no versículo 14, quando Jesus, ele reencontra-se com esse homem curado, né? 14 diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Todo pecado tem consequência. E aqui, o que o Senhor fala, não volte a realizar aquilo que você realizava. Eu te curei, eu te libertei, eu te tirei daquela condição. Vigie, para que não te aconteça coisa pior, porque pecado tem consequências. Amém, irmãos? Pecado tem consequências. As consequências desse casal foi o quê? Né? Não acreditar no Senhor, não esperar no Senhor, tiveram, né, um filho, conforme a lei semita, né? Geraram esse filho, né? Só que trouxe muito problema para eles. Né? O capítulo 7, o versículo 7, no capítulo 16 de Gênesis.
passei aqui, só um momento. Gênesis 16, vamos voltar lá. Entendem, irmãos? Todo pecado tem consequências, nós vimos isso aqui, até o próprio Senhor Jesus, né? Depois de ter curado um homem, fala assim, não volte mais a pecar, não volte mais a realizar aquilo, porque senão você terá consequências piores. Versículo 7, né? Vamos ler o 5 aqui. Então Sarai queixou a Abrão, tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços. Desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Esse é o mesmo diálogo de Adão e Eva, né? Como Sara tivesse falado assim, é o marido que tu me destes. A culpa é tua, e realmente a culpa é do homem. Porque o homem, ele é e tem que ser um líder. Realmente. Mas é aquilo, né? Depois que realiza aquilo que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, a pessoa se vê no que está, não está bem, né? Não está bem, e aí agora busca culpados para aquilo, né? Busca, né? Se tampou com folhas de figueira, que não resolve nada, deu desculpa para, né, a provisão do Senhor que não chegou no tempo, a culpa é do Senhor. Depois comete tudo que é contrário à vontade de Deus, desobedeceu o Senhor, aí fala, olha, a culpa é tua, hein, Abraão? Eu faço isso por causa disso. Eu sou desse jeito por causa do meu marido, dos meus filhos, do meu emprego, da minha esposa. Sempre a culpa é do outro. Mas quem tomou a decisão? Quem sugeriu? Não é verdade, irmãos? Somos excelentes advogados em advogar as nossas causas, advogados de defesa a nós, e muito excelentes advogados em sermos promotores de acusação. Não foi ela que deu a sugestão, mas foi o marido que aceitou. Sempre colocamos a culpa no outro, depois que as coisas não vão bem. Agora, se tudo fosse bem, foi eu que dei a ideia. Foi eu. Né? Quando as coisas vão bem, foi eu. Quando as coisas foram mal, foi você. Foi porque eu tenho um celular. É porque é esse carro. É por causa disso. É porque é isso. Porque é aquilo. Sempre é assim, infelizmente. Estão entendendo, irmãos? Da Jobo? Estão entendendo? Tá ok? Vamos seguindo? Vamos lá. 7, né? Estamos no 7. Contudo, vamos ler o 6, né? Continuar aqui. Mas Abraão ponderou, pensou, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz faz como melhor te parece. Olha, outra coisa também, isso serve para nós homens, né? Nós somos chamados para liderar, irmãos, amém? E muitas vezes a gente não toma decisões, a gente quer colocar a decisão, sabe, nas mãos de quem? Das nossas esposas. Nós cometemos esses erros, né? Minha esposa chega assim, é isso, aí eu fico, você que sabe. Não, ela quer ouvir, eu quero essa direção. Lembre-se, toda mulher, ela quer ser liderada. Toda mulher, ela quer ser liderada, gente. O feminismo, né, desfez tudo isso aí.
e tenta desfazer. Ela, sabe, ela precisa de uma orientação. Uma mulher casada tem um marido, vamos dizer assim, a ponto de referência tem que ser o cabeça. E também, infelizmente, com esse, aí eu boto, uma sociedade líquida. Uma sociedade está longe de Deus também. Um sistema, corrompido. Até mesmo os homens influenciados por até mesmo feminismo. E não querem assumir o seu posicionamento, sua posição como líder, como homem. E aí, já vem desde lá, Abraão, a serva é tua, tu decide o que faz. Um joga a batata quente para o outro, não é? É teu problema. Aí ela, não, é teu problema, batata quente. Acho muita gente que já brincou de batata quente, mas ela sabe disso. Quer jogar o problema nas costas dos outros, e esse outro joga nas costas dela. E assim por diante. Mas é o que isso? Consequência do quê? Pecado. Pecado. Temos que nos vigiar. Certo? Vamos continuar. A partir desse momento, estamos no 6, parte B. A partir deste momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Fugiu. Então Agar, não vamos tirar a responsabilidade dela, no caso, que ela estava tirando uma com a sua senhora, estava se achando já importante. Mas ela não pediu para estar naquela condição. Ela estava lá no Egito, lá no Egito, é assim que os egípcios fazem. Estava lá, Aí falou, não quero mais você aqui não, você vai com aquele casal lá de hebraico lá, dos hebreus lá. Ela pediu para estar ali. E muito menos para se deitar. Está entendendo, gente? E aí foi. Fez. E agora, é lógico, não tiramos a culpa, mas agora ela é culpada agora. E a gente olha para Agar e olha com ela, condenando ela. Não é verdade? A gente tem uma visão condenadora, mas pensa bem, ela não queria estar ali. Ela foi tirada lá da terra dela. Ela foi colocada, naquele casal, junto com aquele casal, e aquele casal, a mulher teve aquela decisão. E ela, se vendo naquilo, ela faz o quê? Foge. Foge. E ao fugir, no versículo 7 diz assim: contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Essa aqui, irmãos, vou ler novamente. Contudo, o anjo, letra maiúscula, irmãos, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O Senhor, Jesus Cristo. É a teofania dele no Antigo Testamento. E você sabia que é a primeira vez que ele se apresenta? Se você vasculhar a Bíblia, você não vai encontrar isso aqui. Deus, ele falava, entendeu? O anjo. O anjo. Posteriormente, você vai ver quando ele vem à tenda de Abraão. Falando que depois de 1 ano ela estaria grávida. Mas a primeira vez que o Senhor se revela pessoalmente como o anjo do Senhor é para essa mulher, Agar, que a gente condena tanto. Estão entendendo, irmão? O anjo se apresentou a ela. 8. E indagou-lhe: Agar, serva de Arai, de onde vens, para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. 10. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira
que não serás possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Ismael, porque Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem no deserto, livre, uma pessoa livre. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. 13. Yahvé que lhe falou, Agar deu, a Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és Er-Roim, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesmo: teria eu visto aquele que me vê? E aqui, ela declara, aquele que me vê. Aqui ela confessa: aquele que me vê. No momento que ela estava fugindo, no momento que ela estava atordoada, como eu falei, ela não pediu para estar naquela situação, mas ela estava. No momento que ela foge pelo deserto, grávida, o Senhor se revela a ela, o Senhor se mostra a ela. Naquele momento de sofrimento, ela reconhece que o Senhor estava vendo ela. E o Senhor veio para consolá-la. O Senhor veio para dirigi-la, orientá-la. Nunca se ache só, irmãos. É como ela falou aqui: Er-Roim, aquele que me vê. Ele sempre está te vendo. Momentos difíceis, momentos alegres, momentos confusos, Ele sempre está te vendo. Nós somos propriedades dEle. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Fiz algo que feriu o caráter do Senhor, feriu a santidade do Senhor. Ele está te vendo. Peça perdão ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Reencontre-se com Ele. E muitas vezes a gente até pergunta, como ela duvidou aqui, Teria eu visto aquele que me vê? O Senhor é verdadeiro. O Senhor está conosco. Temos que acreditar. Temos que reconhecer. 14. E por esse motivo, que este poço, que fica em Cádiz e Bered, foi chamado de Ber-Lai-Roim, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz ao filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Aqui inicia-se, a descendência, os antecedentes, dos descendentes, que descendência vem depois, os ancestrais dos árabes, no caso. Amém, irmãos? Aqui nós aprendemos que todo pecado tem consequências. Aqui aprendemos que nós temos que esperar a promessa do Senhor. Aqui aprendemos que devemos ser submissos à palavra do Senhor. Também aprendemos isso com relação ao esperar, as consequências do pecado. A gente vê aqui em João 5,14, quando eu li, quando o Senhor Jesus, depois de ter curado um homem, falou assim: olha, não volte mais para aquele caminho, não pratique mais aquilo, porque senão pode te acontecer algo pior. Ou seja, todo pecado tem consequência. Amém? Aqui aprendemos que nós devemos acreditar, esperar no Senhor. A gente é induzido, a gente é contaminado, a gente é influenciado, volto novamente a falar, a esse mundo tudo para ontem. Mas a gente tem que começar a falar assim: não, é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez.
Mulher gosta de falar muito, não é verdade? Mulher gosta de falar muito. Chega e quer falar, né? Aconteceu. Minha mulher queria falar comigo, conversar comigo, eu estava, né? Estava estudando, não? Eu estava assistindo esse filme que eu comentei aos irmãos. Aí eu falei, espera aí, porque eu já falei para ela, eu quero fazer tudo ao seu tempo. Não foi isso que eu falei esses dias? Aí, ó, parei o filme. Parei. E aí, fala. Por quê? Na ideia do quê? Tudo tem que ser o teu tempo. Ok, irmãos? Sabe, a gente tem que parar, a gente não pode... A gente vai ficando velho, a gente não vai ficar idoso, a gente sabe, a gente vai perdendo a vida, vai, sei lá, tanta coisa, a gente é influenciado, gente. E principalmente nesse mundo de correria, nesse mundo, né, de tudo para ontem, que a gente tem que se adequar a tudo. Líquido, não. De forma alguma. Tudo tem o seu tempo. Tem hora, né, para comer, tem hora para isso, tem hora para aquilo, tudo tem o seu tempo. E nós aprendemos isso. Se aí não é chegado o tempo, não é chegado e cumprindo a promessa, é porque não é o tempo. Aguarda, espera. Mas Deus falou no meu coração, né, com relação a alguma... Espera. Senhor, é o que eu comentei. Se for da tua vontade, me contempla com a graça de ver isso. Me contempla com a graça de testificar essa bênção. Irmãos, nisso, né, sabe, essa mudança de palavra faz com que a gente, né, aprenda a esperar no Senhor. E não sejamos, né, deterministas, como se Deus fosse o nosso garçom, o nosso servo. Eu quero para hoje, eu quero para amanhã, eu determino isso. Não, gente, é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor. A gente tem que aprender isso, a gente tem que viver isso, senão a gente vai acabar acontecendo, ou muitas vezes nós acontecemos, e fazer como esse casal aqui, pecando contra o Senhor, agindo contra o Senhor, né? Tentando dar uma mãozinha para Deus. Não. Amém? Então nós aprendemos isso. E uma outra coisa também que nós aprendemos, que está nisso aí, porque toda a palavra de Deus, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Toda a história do Antigo Testamento está apontando para o Senhor Jesus Cristo o plano da redenção, o plano da salvação. Como assim, pastor? Essa história aponta para isso. Você consegue identificar? O plano da salvação? Você consegue identificar? Quem somos nós nessa história? Nós somos o Ismael. Como assim, pastor? Eu sou árabe, é? Presta atenção. Antes do povo semita, ou melhor, vamos colocar, antes de Abraão, promessa, aliança. Existiam outros povos? Existiam? Não é verdade? Anteriores a ele, não é verdade? Ele vivia, né, numa sociedade pagã. Ok? Povos anteriores à promessa. A promessa não era Isaac? Quem seria essa representação de Isaac? Os que viriam depois, dos povos pagãos, por exemplo, dos gentios, que primeiro tinham os gentios. Aí, dentre os gentios, Deus chega e separa um povo, não por suas qualidades, porque ele escolhe o povo, o menor povo possível, que não tinha qualidade nenhuma, para que a glória não fosse desse povo, mas a glória fosse dele. Quem são? Judeus. Os judeus, irmãos. E esse povo se achava salvo, os únicos. Mas antes dele, existiam os outros, não existiam?
vamos colocar assim, antes de Isaac, representação de um povo judeu, representação da promessa de Deus para aquele povo, para que por eles viesse o Messias. Existia os povos gerais, os pagãos, então estavam livres. Agar, ele vai ser como um jumento selvagem, está livre, não vai ter paz com ninguém, e assim é o povo sem Deus, é um buscando matar o outro, está entendendo? É isso. E aí entra Isaac na história. Entra aquele povo da promessa do Senhor, por onde viria o Messias. E aí o que acontece? Em determinado momento da história, depois que Isaac, depois de nascer, depois de mamado, e quando ele é circuncidado, Ismael tira um sarro, dá uma risada. Agar, ela é expulsa novamente. Não é expulsa? Não é expulsa, isso está no capítulo 21. Ela é expulsa até um determinado momento que ela deixa o filho, Ismael, para morrer. Acabou-se a água, acabou-se os recursos, acabou-se a alegria, acabou-se, porque ela foi expulsa, ela não pertencia a eles, ela não pertencia àquele povo, ela não era daquela descendência. Aí o Senhor novamente se apresenta a ela, o anjo do Senhor se apresenta a ela. No momento que ela está, ela, a um tiro de flecha, ela se distancia do filho, porque ela não quer ver o filho morrer. No momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de sede, no momento de fome, no momento de trevas, o anjo do Senhor aparece a ela. E o que o anjo do Senhor faz com ela? O que fez conosco, abriu os nossos olhos. Abriu os nossos olhos e ela pôde enxergar, uma fonte de água ao lado dela. Abriu os nossos olhos. Nós estávamos nessa condição. Nós éramos esse povo. Nós não éramos judeus. Mas Deus, Ele não tem um compromisso, com os judeus. Não. Ele tem um compromisso para aquele ao qual Ele abriu os olhos. Tanto judeus quanto gentios. Quanto a eles, quanto a nós. E hoje nós somos filhos por adoção em Jesus Cristo. Sim, somos esses. Esses que um dia estávamos, no meio das trevas, e Ele nos alcançou. Um dia ao qual nós estávamos cegos, e Ele abriu os nossos olhos. Amém, irmãos? Um povo que já estava aí. Desse povo saiu um povo escolhido. Aí eu coloco Isaac. E pertencíamos a esse rebanho, vamos dizer assim, a esse contingente de pessoas que viviam nesse mundo. Os gentios estavam espalhados por esse mundo. Eram livres para fazer o que quisesse. Para pecar, para fazer o que quisesse. Mas um dia Deus nos alcançou, como alcançou a ela naquele dia lá. E abriu os nossos olhos, como abriu os olhos dela. E deu água para ela, como Ele nos deu água. E essa água de vida, a fonte de vida. Aquele beber da minha água não terá mais sede. Nunca mais terá sede. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos e que venhamos lutar contra esse pecado, ou o pecado que foi tirado de dentro de nós. Nós não somos dominados pelo pecado, mas ele está sempre nos rondando. E lembre-se, você tem domínio sobre ele. Por quê? Temos que dominá-lo, porque todo pecado tem as suas consequências.
E as consequências não são boas, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Entenderam, irmão? Entenderam? Sabe, a gente tem que, infelizmente, muita gente, por entender que tem uma promessa de Deus, relaxa muito na caminhada. Isso eu levo lá, eu trouxe uma quarta-feira, está lá em 2º livro dos Reis, 14, fala a respeito de um rei, Jeoás, e esse rei era obstinado em seu pecado. Era determinado, incansável em seu pecado. Quando as coisas apertaram para ele, ele buscou o profeta Eliseu, doente. E o profeta Eliseu, ele chega, manda ele realizar um ato profético, abre a janela para o Oriente, onde está a Síria, teu inimigo, né? E atira uma flecha. Quando esse homem atirou essa flecha, Eliseu declara, né? Essa é a flecha da vitória do Senhor. Você vai aniquilar todos os teus inimigos. Promessa do Senhor. Só que aconteceu, sabe por quê? Eliseu ainda dá uma continuidade. Fala assim, agora é o seguinte, pega as flechas e fere o chão. Fere o chão. Aí, Jeoás vai lá e pega 1, 2, 3 e para. Aí Eliseu, a palavra diz que Eliseu se entristece e fala assim para Jeoás, você deveria, pelo menos, no mínimo, lançar 5 flechas, ou 6. Possivelmente, a aljava tinha 7 flechas. Uma foi atirada, então, descarregar. Ou pelo menos 5. Mas, você não terá, não aniquilará o seu inimigo. Você só vencerá, né, os amorreus 3 vezes só. 3 vezes. Esse homem era obstinado em seu pecado, mas a seguir a orientação do Senhor. E muitas vezes apoiado, né, numa profecia que foi lançada sobre ele não foi obstinado em fazer aquilo ao qual o Senhor estava orientando ele, esvaziar a aljava. Muitas vezes somos obstinados para as nossas coisas. Quando há algo que é para satisfazer a nós, nós esperamos, nós damos um jeito, né? Confiamos, assim. Mas quando são coisas relacionadas a Deus, muitas vezes nós não somos assim. Nós não somos assim. Esse casal, infelizmente, ele teve consequências. Joás também, que eu estou falando, teve consequências, porque futuramente, o que aconteceu posteriormente, né, a Síria vai e destrói todo o reinado do norte. Dissipa tudo. Usado pelo Senhor. Mas ele não foi obstinado em perseverar naquilo ao que Deus havia orientado. Toma muito cuidado, irmãos. Toma muito cuidado. Porque, de repente, uma profecia, algo que Deus falou para você, Deus tem encorajado você. Aí você tem a certeza, não, sim. Mas, muitas vezes não há uma perseverança. Não há uma confiança, não há um crer. E aí as consequências são muito sérias. Muito sérias. Antes de estar aqui no Japão, nós ouvimos uma profecia de uma resposta. E foi passado para nós a um casal, um varão e uma varoa, e Deus mandou falar que a resposta é sim. Demos total atenção. Mas quando ouvimos assim, mas o Senhor mandou se voltar a Ele, nós não fomos obstinados naquilo. Sofremos bastante. E a mulher quase morreu. Quase morreu aqui. Por quê? Muitas vezes ouvimos a primeira, a resposta é sim. Mas não demos atenção à continuidade. Não esperamos no Senhor. Não vivemos a orientação do Senhor. Que a gente venha
ser sóbrio na nossa caminhada e a gente venha perseverar em Deus. Amém, irmãos? Feche teus olhos, em nome de Jesus Cristo.